Olá, começamos nova semana, né? Hoje, no dia 7 de junho de 2021, segunda-feira, eu quero me reportar a um acontecimento do fim da semana passada, né? Que aquele site Metrópolis, que é um site de esquerda, né? Ele ressuscitou no meio do entulho autoritário, né? Dos despojos autoritários dos das redes sociais de Jair Bolsonaro, um vídeo de uma transmissão ao vivo de uma reunião de 8 de setembro de 2020, nas quais se reuniram com Jair Bolsonaro, o comandante em chefe, né, como diriam os antigos, né, do negacionismo da vacina, que é o Osmar Terra, a propagadora oficial da cloroquina, que é a Izzy Yamaguchi, e uma nova figura, que é o microbiologista da USP, Paulo Zanotto, Paulo italiano com O, P-A-O-L-O. Bom, o Osmar Terra, ex-militante do PCdoB, portanto, que já foi um vassalo de um dos maiores canalhas da história, o tirano albanês Enver Hoxha, agora é vassalo de Bolsonaro da extrema-direita. Olha, a extrema-direita e a extrema-esquerda estão muito próximas. O atraso é que os une, né? O Enver Hoxha foi o tirano albanês e o Bolsonaro, por enquanto, é candidato a tirano sul-americano, brasileiro. Né? Osmar Terra é perinatalista, natarólogo, sei lá, quer dizer, ele cuida do antes e do depois do parto. Cuidaria se estivesse cuidando, porque ele é político, não pratica medicina. E também fez pós-graduação em neurociência. E fez toda aquela campanha que essa pandemia não existia, que isso era uma porcaria, qualquer gripezinha já tinha matado mais gente do que ela, a pneumonia mata mais do que ela, e levou ao conhecimento do Bolsonaro um especialista, o Paulo Zanotto. Eu fiz uma verdadeira varreção, né, pelos médicos que eu conheço em São Paulo, alguns muito conhecidos, outros meus médicos, e ninguém conhecia Paulo Zanotto. O fato dele ser da USP não significa muita coisa. O cara que inventou a pílula do câncer, a maior picaretagem da história da medicina no Brasil, um cara de São Carlos, também pertencia a uma universidade bastante conceituada, e o Bolsonaro entrou na dele junto com um médico tipo Paulo Zanotto, o sindicalista Arlindo Quinalha. Arlindo Quinalha é uma pessoa à qual nós devemos o impeachment da Dilma, porque a Dilma forçou uma candidatura dele à presidência da Câmara, ele perdeu para Eduardo Cunha, e Eduardo Cunha, com raiva da Dilma, ainda arrumou o impeachment dela. Então nós devemos o impeachment da Dilma ao petista Arlindo Quinalha, líder sindical e autor do projeto com o Bolsonaro da pílula do câncer. Bom, já que eu estou falando em câncer, outra pessoa que participou dessa reunião foi a senhora Izzy Yamaguchi. Izzy Yamaguchi é oncologista, especialista em câncer. Ela podia ter gastado bom tempo das reuniões dela com o Bolsonaro para convencer que a pílula do câncer não existe. Não existe cura do câncer com pílula. O câncer é uma doença muito grave que se trata com tratamento, com raios e com várias outras formas médicas, não com uma pílula picareta aí do interior de São Paulo. Né? O homem já morreu, mas a verdade é que era uma picaretagem. Aí esse Paulo Zanotto é microbiologista de fato, mas a única pessoa que o conhecia, com quem eu falei, disse que a reputação dele é polêmica e duvidosa. Se não fosse, não seria amigo do Bolsonaro. Pois bem, esse cara é que sugeriu o shadowboard. Shadowboard quer dizer, numa tradução aproximada, conselho sombra. Não é no sentido de trevas, é no sentido de acompanhar uma pessoa, no caso, o ministro de alguma área. É uma criação do Bill of Rights, né? Do documento dos direitos, né? Da Declaração de Direitos, que é do século XVII, lá no Reino Unido, né? No tempo da Revolução Gloriosa, e que foi criada para reforçar a democracia britânica. Como nós sabemos, né, na Grã-Bretanha não existe Constituição, então tem o Bill of Rights,
E uma das instituições do Bill of Rights é o Shadow Board ou então o Shadow Cabinet, o gabinete sombra. Mas não é, repito, trevas, como é no Brasil. Não, é a sombra do ministro. O Partido Conservador está no governo, o Partido Trabalhista está na oposição. Cada ministro conservador tem uma sombra no gabinete da oposição, né? E esse médico aí já deu uma entrevista dizendo: não tem esse negócio de gabinete sombra, não. Isso é invenção da extrema imprensa. Não é não, invenção dele. Ele sugeriu lá. Você viu, eu vi, eu ouvi. Da mesma forma, o Osmar Terra. Não tem nada com isso, isso é invenção. É uma invenção política, não tem nada. Olha, ele estava lá, sentado à mesa, do lado esquerdo do Bolsonaro, e, por sugestão dele, é que o Bolsonaro chamou esse Paulo Zanotto para falar. Então, diante de tudo isso, eu chego à conclusão, primeiro, o seguinte: o site Metrópolis também constatou, na agenda do Palácio do Planalto, 27 reuniões com esse grupo. A Folha de São Paulo chegou a reunir 24. De qualquer maneira, não foi uma reunião só, tá certo? Na agenda oficial do Palácio do Planalto. Então, eu estou de acordo com Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado da Covid. Não precisa mais ouvir depoimento de ninguém, não, viu? Aliás, o Omar Aziz não disse isso. Ele disse que o vídeo já provou tudo. Já provou o subgoverno paralelo que governava no lugar do Ministério da Saúde, e a Constituição e toda a legislação brasileira encarrega o Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde da política oficial de saúde. Não tem essa de gabinete sombra, de shadow board, né, de conselho sombra, nada, tá certo? Então isso é ilegal e não precisa mais de depoimento de ninguém. Aliás, não precisamos de depoimento de técnico para falar que a cloroquina não funciona. Nós já estamos cansados e carecas de saber isso. E a doutora Luana Araújo explicou isso muito direitinho. Não precisa da explicação de mais ninguém. Não precisamos de voltar a ouvir esse ministro da Saúde que vai mentir e que está autorizado indiretamente a mentir pelo Ricardo Lewandowski, que autorizou tanto Anísio Yamaguchi quanto o então ministro, já ex-ministro, Eduardo Pazuello, de não responder. Responderam copiosamente e mentiram. E da forma como foi escrito o despacho de Ricardo Lewandowski, eles saíram de lá, fagueiros, não foram presos, e se voltarem, mentirão. E mentirão cinicamente. Coisas que eles declararam ao vivo e em cores pelas televisões do Brasil inteiro, eles negam. Não, eu não disse isso. O médico que sugeriu o conselho não disse isso também, então não adianta levá-lo lá. É importante levar Arthur Weintraub, porque, olha, eu digo para vocês, é um absurdo que o Bolsonaro tenha ouvido esse microbiologista que ninguém conhece, a doutora Yamaguchi, o Osmar Terra. Agora, o fato é que eles, pelo menos, são médicos, né? Agora, quem realmente mandava nesse Shadow Cabinet era o irmão do Abraham Weintraub, o Arthur Weintraub, que é um advogado de escassa reputação. É quase um rábula, porque não tem currículo. E, no entanto, declarou o seguinte: o Bolsonaro é uma pessoa simples e precisava que eu detalhasse. Detalhasse o quê? Ele é especialista em quê? Né? Os médicos não são especialistas. Aliás, um médico bastante reputado, esse sim, já me disse que o grande problema no Brasil é que o registro do médico acontece na formatura, e aí o médico pode ser qualquer coisa e pode exercer qualquer função. Então, um ortopedista que cuida de ossos pode operar um coração, está autorizado. Não será um crime, não será o uso falso da medicina, coisa da qual o Bolsonaro abusa. Então não precisa mais de ouvir ninguém, de depoimento de ninguém, não precisa fazer relatório parcial. O documento e o depoimento da Pfizer, que inclusive a Folha de São Paulo já publicou hoje, que a Pfizer ofereceu vacinas pela metade do preço ao Brasil do que ela ofereceu à Europa.
Isso tudo já é bastante para que o Renan Calheiros faça um relatório que mande para o Ministério Público Federal. Aliás, eu não tenho a menor ilusão de que o Ministério Público Federal vai responsabilizar o Bolsonaro por nada. Basta ver o que aconteceu agora. O que é que aconteceu? No dia 5 de janeiro, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele que é relator das manifestações, da ação contra os atos antidemocráticos, atos bolsonaristas antidemocráticos, ele mandou para o Ministério Público Federal o resultado do trabalho da doutora Denise Rosas, a delegada de Polícia Federal, que está sendo muito pressionada, porque ela descobriu coisas do Arco da Velha. Ela descobriu que, por exemplo, uma funcionária do BNDES depositou na conta de um sócio do Alan dos Santos, bloguista, bolsonarista, R$70 mil num depósito. Quer dizer, é uma pessoa. Quer dizer, já não é mais rachadinha, é rachadão. Eu até escrevi um artigo para o meu blog, do Neumann, no portal do Estadão, que o título é esse: Bolsonaro da rachadinha ao rachadão, né? Agora, a dona Michele está presente lá, nas contas bloqueadas pelo Facebook. O próprio Alan dos Santos, que está no exterior, sentado na bufunfa, porque o dinheiro que entrou na conta dele é absurdo, né? E a doutora Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, está lá citada junto com um empresário que é acusado de ter, agora já não me faltou aqui o nome do empresário, mas que é acusado de ter financiado os atos bolsonaristas antidemocráticos. Agora... Luciano Hang? Não é Luciano Hang, tem um nome, a Facuia, uma coisa assim. Eu não anotei, depois amanhã eu volto a falar com você e te digo. Obrigado, Bel. Então é o seguinte, isso foi no dia 4 de janeiro. Semana passada, o Humberto Jacques de Medeiros, que é um antepassado do Augusto Aras, despachou, mandando arquivar o inquérito da Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal não tinha feito nada. Olha, a Polícia Federal não fez realmente grande coisa, falta muita coisa para ser investigada, mas quer investigar. Já passou tempo demais. Esse inquérito foi aberto em abril do ano passado, então um ano, maio, junho, um ano e 2 meses depois. Ainda não tem. Só que a delegada Denise Rosas mandou para o Supremo um pedido para continuar a investigação. Não se sabe se ela vai demorar mais 10 anos para fazer, mas o que ela mandou, o Alexandre de Moraes abriu o sigilo. Então, os repórteres lá, Pepito Ortega, Raíssa Mota e Fausto Macedo publicaram no blog do Fausto um furo espetacular, que é esse relatório da Polícia Federal. E por que eles publicaram? Publicaram como furo. Mas hoje, o Alexandre de Moraes abriu o sigilo. Você pode ir lá no Estadão e procurar o documento da polícia e você vai ficar impressionado com o que a polícia descobriu e que o doutor Aras achou que não é nada, isso não é nada, não descobriu nada e tal, e arquivou a investigação. Então o doutor Aras está querendo substituir o Marco Aurélio Mello, que é o atual decano do Supremo, que se aposentará no começo de julho, mês que vem, daqui a um mês. E para isso ele faz qualquer negócio para livrar a cara do Bolsonaro. Então eu quero também registrar aqui que tudo que o Bolsonaro toca vira material orgânico, ou fezes. É um rei Midas ao contrário, o rei Sadim, né? Porque ele se meteu nesse negócio da Conmebol, que é uma instituição muito corrupta, com a Confederação Brasileira de Futebol, que é muito corrupta, e que agora se enrolou num escândalo espetacular. O presidente, o Caboclo, né, Rogério Caboclo, foi pilhado e gravado por uma secretária não identificada, que ele assediou de uma forma asquerosa. É uma coisa nojenta. O Conselho Ético da CBF, mostrando que não tem ética nenhuma, o afastou por 30 dias. É caso de
tirá-lo do esporte, de expulsá-lo, e de ir à delegacia e mandar prendê-lo. Afinal de contas, o Zé Maria Marinho, que é antecessor dele lá na presidência da CBF, por muito menos do que isso, ficou preso lá nos Estados Unidos. Por que ele vai ficar solto? É uma história nojenta, asquerosa. E o Bolsonaro com a mão no meio. E entrou, inclusive, querendo interferir, querendo substituir o técnico Tite pelo Renato Gaúcho, que é bolsonarista de raiz. Olha, primeiro, o Renato está desempregado. Segundo, o Tite, eu não gosto do Tite. Ninguém nunca me viu aqui elogiando o Tite. Acho que a seleção do Tite não é essas coisas, mas o Tite está com 100% de desempenho favorável na eliminatória da Copa do Mundo, que não é nenhuma porcaria de Copa América nenhuma, não. A Copa América pode ser a Cepa América, como já batizaram, né? Porque a Copa América é um absurdo, né? Inclusive uma vergonha para o Brasil. Tem país que vai se concentrar fora do Brasil para vir jogar aqui por causa da nossa situação. E eu fico imaginando como vai piorar a nossa situação com essa recepção de delegações, de 10 delegações da América Latina para disputar esse torneio que não tem valor nenhum, a não ser de arrumar dinheiro para quem está defendendo o torneio, viu? Eu não estou acusando ninguém não, mas esse tal de caboclo aí ofereceu 12 milhões de reais para a moça calar. Se ele ofereceu 12 milhões para a moça calar, como é que está enrolando esse dinheiro por aí, hein? Para pessoas mais importantes, inclusive lá da CBF, da seleção e tal, pode ser muito mais dinheiro que isso. Mas como eu não tenho informação nenhuma sobre nenhuma denúncia nesse sentido, eu só tenho que lamentar que a Copa seja realizada e estou esperando o jogo de terça-feira, amanhã, contra o Paraguai, para saber o que os jogadores vão dizer, mas lá em Campina Grande eu diria que eles bateram o pino. E eu já disse uma vez aqui que pino foi feito para se bater, mas é lamentável, né? Mas eu nunca idolatrei nem político, nem jogador de futebol, né? Nem os meus ídolos, como Dida, Gerson, Zico, eu idolatrei. Não vou idolatrar essa geração de Neymar e do meu Flamengo lá, com Gabigol, com Gerson, tal, com Everton, Ribeiro, etc. De qualquer maneira, o Bolsonaro meteu a mão nisso aí, hein? Mas como é que não tem noção de nada esse cara? O cara na presidência da República e vai sujar a faixa presidencial com esse escândalo de fezes e esperma. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, eu vou ficando por aqui, que eu já falei demais, direto ao assunto. Em té, e só a verdade salvará as nossas vidas. Gostou?